Olá, você está no canal Luz das Escrituras. Se você acordou hoje enfrentando desafios que parecem maiores que suas forças, decisões difíceis que exigem coragem, ou simplesmente precisa de ânimo para seguir em frente, esta oração é especialmente para você. Hoje, baseados na palavra poderosa de Josué 1:9, vamos buscar a força sobrenatural e a coragem inabalável que só Deus pode dar. Que seu coração seja fortalecido, que sua confiança seja renovada e que você enfrente este dia, sabendo que o Senhor está com você onde quer que você for. Permaneça comigo até o final desta oração e permita que o Deus Todo-Poderoso infunda em você a força que move montanhas e a coragem que vence gigantes. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Senhor, aqui estamos neste novo amanhecer, diante de uma das declarações mais poderosas da tua palavra. Tu nos mandas nos esforçar e ter bom ânimo. Não é uma sugestão gentil, é uma ordem divina. Tu nos comandas a não temer, nem nos espantar. Não porque os desafios não são reais, mas porque tu estás conosco. Tu és o Deus que não apenas nos encoraja, mas que nos capacita. Que não apenas nos anima, mas que nos fortalece. Pai, quantas vezes acordamos nos sentindo fracos diante dos desafios que nos esperam. Problemas que parecem montanhas intransponíveis. Situações que exigem mais coragem do que achamos que temos. Decisões que podem mudar toda a nossa vida e nos deixam paralisados pelo medo. Mas tu nos lembras, esforça-te e tem bom ânimo. A força que precisamos não vem de nós mesmos. A coragem que necessitamos não nasce das nossas capacidades. Vem de ti, é suprida por ti, é renovada por ti. Não te mandei eu, Senhor, antes de nos dar a ordem para ter força e coragem, tu nos lembras de quem tu és. Tu és aquele que manda, tu és aquele que tem autoridade, tu és aquele que determina. Não é um conselho de amigo bem-intencionado, é uma ordem do Criador do universo, do Deus que separou o Mar Vermelho, do Deus que derrubou os muros de Jericó, do Deus que faz o impossível acontecer. Esforça-te. Senhor, tu nos chamas para o esforço, mas não um esforço solitário. É esforço em parceria contigo. É força humana potencializada pela força divina. É nossa capacidade multiplicada pela tua capacidade. Tu não nos pedes para fazer o que está além das nossas forças. Tu nos pedes para nos esforçar enquanto tu supris o que falta, para tentarmos enquanto tu garantes o resultado. E tem bom ânimo, Pai. Esta palavra ânimo significa coragem, valentia, intrepidez. Não é otimismo superficial baseado em circunstâncias favoráveis. É coragem profunda baseada em quem tu és. É ânimo que permanece mesmo quando tudo ao redor parece dar errado. É valentia que nasce da certeza de que tu estás no controle de todas as situações. Senhor, há pessoas ouvindo esta oração que enfrentam desemprego, que perderam o trabalho e não sabem como vai ser o futuro, que têm contas para pagar e família para sustentar. O medo de não conseguir outra oportunidade, a angústia de não saber por onde começar. Te pedimos, dá força para buscar, coragem para tentar, ânimo para não desistir. Que encontrem trabalho melhor que o anterior, que vejam que tu podes transformar demissão em promoção. Para aqueles que enfrentam doenças graves, Senhor, diagnósticos que assustam, tratamentos que são difíceis, prognósticos que tiram a esperança, a batalha diária contra a dor, o medo de não vencer a enfermidade. Te pedimos força física para o tratamento e coragem emocional para a luta. Que tenham um ânimo para acreditar na cura, que vejam cada dia de luta como vitória sobre a doença. Espírito Santo, há empreendedores que estão começando negócios novos, que investiram suas economias em sonhos.
que enfrentam a incerteza de não saber se vai dar certo, o medo de fracassar e perder tudo, a pressão de familiares que não acreditam no projeto. Te pedimos força para persistir e coragem para inovar. Que tenham ânimo para continuar mesmo diante das dificuldades iniciais. Não temas, nem te espantes. Senhor, Tu conheces nossos medos, o medo do fracasso que paralisa nossas tentativas, o medo da rejeição que nos impede de nos relacionar, o medo da crítica que nos faz esconder nossos talentos, o medo do futuro que rouba nossa paz no presente. Mas Tu nos ordenas, não temas, não porque não há motivos para medo, mas porque há motivos maiores para coragem. Pai, há pessoas enfrentando processos de divórcio, a dor de ver um relacionamento que não deu certo, o medo de recomeçar a vida sozinho, a preocupação com os filhos que serão afetados, a ansiedade sobre questões financeiras. Te pedimos força para atravessar este processo com dignidade, coragem para tomar as decisões certas, ânimo para acreditar que há vida após o divórcio. Senhor, há estudantes enfrentando vestibulares e concursos, a pressão de competir com milhares de candidatos, o medo de não conseguir aprovação, a ansiedade dos pais que investiram na educação, o receio de decepcionar expectativas. Te pedimos força para estudar com disciplina, coragem para fazer as provas com tranquilidade, ânimo para não desistir se não passar na primeira tentativa. Para aqueles que enfrentam problemas familiares complexos, Senhor, relacionamentos que se deterioraram ao longo dos anos, filhos que se rebelaram contra os pais, casamentos que estão em crise profunda, conflitos que parecem não ter solução, te pedimos força para buscar reconciliação, coragem para pedir perdão quando necessário, ânimo para acreditar que famílias podem ser restauradas, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Esta é a base da nossa força, Senhor. Não andamos sozinhos, não enfrentamos batalhas solitários, não tomamos decisões sem assessoria divina. Tu és conosco, não apenas nos momentos fáceis, mas especialmente nos momentos difíceis. Não apenas quando estamos em casa, mas por onde quer que andemos. Espírito Santo, há pessoas que mudaram de cidade e estão tentando se adaptar, longe da família, dos amigos, do ambiente conhecido. O desafio de construir nova vida em lugar estranho, o medo de não se integrar, a saudade de casa que aperta o coração. Te pedimos força para se adaptar, coragem para fazer novos relacionamentos, ânimo para ver a mudança como oportunidade de crescimento. Senhor, há pessoas que estão cuidando de familiares doentes, que dedicam suas vidas ao cuidado de quem amam, que sacrificaram carreira, relacionamentos, sonhos pessoais, o cansaço físico e emocional que se acumula, o medo de perder quem cuidam. Te pedimos força renovada a cada dia, coragem para tomar decisões médicas difíceis, ânimo para encontrar alegria mesmo no cuidado constante. Para aqueles que enfrentam problemas financeiros graves, Senhor, dívidas que cresceram além do controle, a vergonha de não conseguir pagar compromissos, o medo de perder casa, carro, dignidade, a pressão de credores que não param de cobrar. Te pedimos força para buscar soluções, coragem para negociar com credores, ânimo para acreditar que a situação pode ser revertida. Esforça-te e tem bom ânimo. Senhor, essa combinação é poderosa. Esforço sem ânimo leva ao desespero, ânimo sem esforço leva à passividade, mas esforço com ânimo, força com coragem, capacitação com motivação, isso produz milagres. Isso move montanhas, isso vence gigantes, isso transforma impossíveis em possíveis. Pai, há pessoas que foram traídas em relacionamentos amorosos, que descobriram infidelidade de quem mais confiavam. A dor da traição que despedaça o coração, o medo de nunca mais conseguir confiar em alguém, a raiva que consome por dentro.
Te pedimos força para perdoar sem aceitar o inaceitável, coragem para reconstruir a vida, ânimo para acreditar que ainda há amor verdadeiro. Senhor, há pessoas enfrentando bullying no trabalho, assédio moral que destrói a autoestima, chefes que humilham publicamente, colegas que sabotam projetos, o medo de perder o emprego se denunciar, a ansiedade de ir trabalhar todos os dias. Te pedimos força para não se deixar abater, coragem para denunciar quando necessário, ânimo para buscar outro trabalho se preciso. Para os pastores e líderes espirituais que enfrentam crises no ministério, Senhor, congregações divididas, problemas financeiros nas igrejas, críticas constantes, ataques pessoais, o desânimo de ver pouco resultado espiritual, a tentação de abandonar o ministério. Te pedimos força renovada para continuar servindo, coragem para pregar a verdade mesmo quando incomoda, ânimo para acreditar que o trabalho no reino vale a pena. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Senhor, nossos medos têm nome e sobrenome. Medo de câncer, medo de falência, medo de solidão, medo de rejeição, medo da morte, medo do futuro. Mas Tu és maior que todos os nossos medos. Tua presença conosco é mais real que qualquer ameaça que enfrentemos. Espírito Santo, há pessoas enfrentando vícios que dominaram suas vidas. A vergonha de não conseguir parar sozinhas. O medo de julgamento se pedirem ajuda, a força do vício que parece maior que sua vontade. Te pedimos força sobrenatural para vencer a dependência, coragem para buscar tratamento, ânimo para acreditar que libertação é possível. Senhor, há pessoas que perderam filhos. A dor indescritível de enterrar quem deveria nos enterrar. O vazio que parece nunca mais poder ser preenchido. A raiva contra Ti por ter permitido, o medo de enlouquecer de saudade. Te pedimos força para continuar vivendo mesmo com a dor, coragem para falar sobre o filho que partiu, ânimo para acreditar no reencontro eterno. Para aqueles que enfrentam preconceito e discriminação, Senhor, por causa da cor da pele, da origem social, da orientação religiosa, que são julgados antes de serem conhecidos, que têm menos oportunidades por preconceito, que carregam o peso de representar todo um grupo. Te pedimos força para não se deixar diminuir, coragem para lutar por igualdade, ânimo para abrir caminhos para outros, por onde quer que andares. Senhor, isso inclui todos os lugares onde nossa vida nos leva, o hospital onde fazemos exames, o tribunal onde enfrentamos processos, a escola onde nossos filhos estudam, o trabalho onde ganhamos o pão, a estrada onde viajamos. Tu vais conosco a todos esses lugares. Não há território onde Tua presença não possa entrar. Pai, há pessoas que estão terminando relacionamentos de anos, namoros que não evoluíram para casamento, noivados que foram cancelados, a dor de admitir que não deu certo, o medo de ficar sozinho, a pressão social sobre solteiros. Te pedimos força para terminar relacionamentos que não têm futuro, coragem para esperar pelo relacionamento certo, ânimo para aproveitar a solteirice como tempo de crescimento. Senhor, há pessoas enfrentando problemas legais complexos, processos que se arrastam por anos, acusações que podem levar à prisão, a ansiedade de não saber qual será o resultado, o medo de a injustiça prevalecer. Te pedimos força para enfrentar o sistema judiciário, coragem para falar a verdade mesmo quando incomoda, ânimo para confiar que a justiça divina prevalecerá. Para aqueles que estão começando ministérios novos, Senhor, pessoas que sentem chamado para servir, mas não sabem por onde começar, o medo de não ter capacitação suficiente, a insegurança sobre recursos financeiros, a dúvida se realmente foram chamados. Te pedimos força para dar os primeiros passos, coragem para sair da zona de conforto, ânimo para acreditar que Tu supres tudo o que é necessário.
Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes. Senhor, esta sequência mostra progressão. Primeiro, esforço e ânimo, ação positiva. Depois, não temer nem se espantar, libertação de ações negativas. Tu não apenas nos dás força para avançar, mas também nos livras do medo que nos paralisa. Espírito Santo, há pessoas enfrentando problemas de fertilidade. Casais que sonham ter filhos e não conseguem. A frustração de tratamentos que não dão resultado. O constrangimento de perguntas sobre quando vão ter filhos. A inveja de ver outros engravidando facilmente. Te pedimos força para não desistir do sonho, coragem para buscar todas as alternativas, ânimo para considerar adoção se necessário. Senhor, há pessoas que estão recomeçando a vida após prisão, que pagaram por erros do passado e querem reconstruir. O preconceito da sociedade contra ex-presidiários. A dificuldade de encontrar emprego, a tentação de voltar ao crime por falta de oportunidades. Te pedimos força para perseverar no caminho certo, coragem para enfrentar o preconceito, ânimo para acreditar em segundas chances. Para aqueles que enfrentam depressão profunda, Senhor, a escuridão mental que rouba a vontade de viver, a sensação de que nada vale a pena, o peso emocional que faz tudo parecer impossível, a vergonha de não conseguir ser forte sozinho. Te pedimos força para buscar tratamento, coragem para falar sobre o que sentem, ânimo para acreditar que a depressão pode ser vencida, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Esta promessa é nossa âncora, Senhor. Quando a força parece acabar, lembramos que Tu estás conosco. Quando a coragem falha, recordamos que Tu és nosso apoio. Quando o ânimo desaparece, renovamos nossa fé na Tua presença constante. Pai, há pessoas que estão enfrentando filhos rebeldes, adolescentes que rejeitam valores familiares, jovens que se envolveram com drogas, filhos que não respeitam a autoridade dos pais. A dor de ver quem amamos tomando caminhos errados. Te pedimos força para não desistir dos filhos, coragem para estabelecer limites necessários, ânimo para acreditar que filhos pródigos voltam para casa. Senhor, há pessoas enfrentando problemas de saúde mental em família, cônjuges com transtorno bipolar, filhos com esquizofrenia, a dificuldade de conviver com doença mental, o preconceito da sociedade, o medo de crises violentas. Te pedimos força para cuidar com amor, coragem para buscar tratamento adequado, ânimo para acreditar em estabilização e controle da doença. Para aqueles que estão mudando de carreira após anos, Senhor, pessoas que descobriram que estão na profissão errada, o medo de começar do zero, a insegurança sobre capacitação na nova área, a pressão financeira da transição. Te pedimos força para fazer a mudança necessária, coragem para sair da zona de conforto, ânimo para acreditar que nunca é tarde para recomeçar. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Senhor, Tu não apenas sugeres que sejamos fortes e corajosos. Tu ordenas, Tu comandas, Tu determinas. E quando Tu mandas, Tu também capacitas. Quando Tu ordenas, Tu também supris os recursos. Quando Tu comandas, Tu também garantes que é possível cumprir. Espírito Santo, há pessoas que estão enfrentando aposentadoria forçada, que se sentem descartadas pelo mercado de trabalho por causa da idade. O medo de não ter recursos suficientes para viver dignamente. A sensação de inutilidade após anos de produtividade. Te pedimos força para encontrar novo propósito, coragem para explorar novas atividades, ânimo para ver a aposentadoria como nova fase, não como fim. Senhor,
Há pessoas que descobriram traição de sócios nos negócios, que viram anos de trabalho sendo roubados, a decepção de confiar na pessoa errada, o medo de falir por causa da traição, a raiva que corrói por dentro. Te pedimos força para reconstruir o que foi destruído. Coragem para confiar novamente quando necessário. Ânimo para ver a traição como redirecionamento divino. Para aqueles que enfrentam infertilidade masculina, Senhor, homens que descobriram que não podem gerar filhos, o abalo na autoestima e masculinidade, a culpa de impedir a esposa de ser mãe, a pressão social sobre a continuidade da linhagem familiar. Te pedimos força para aceitar a limitação sem se diminuir, coragem para considerar alternativas como adoção, ânimo para ver valor além da capacidade reprodutiva. Pai, há pessoas que estão cuidando de pais idosos com demência, que veem a mente de quem amam se deteriorando, a dor de não ser reconhecido pelo próprio pai ou mãe, o cansaço de cuidar de quem não lembra quem você é. Te pedimos força renovada para cada dia de cuidado, coragem para tomar decisões difíceis sobre tratamento, ânimo para guardar memórias boas mesmo na doença. Senhor, há pessoas enfrentando problemas com vícios de familiares, filhos viciados em drogas, cônjuges alcoólatras, a impotência de ver quem amamos se destruindo, o medo de violência doméstica relacionada ao vício, a culpa de não conseguir salvar quem ama. Te pedimos força para amar sem facilitar o vício, coragem para buscar ajuda profissional, ânimo para não desistir da pessoa por causa da doença. Não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Senhor, essa presença constante transforma nossa perspectiva sobre todos os desafios. Não andamos sozinhos para reuniões difíceis. Não enfrentamos sozinhos conversas complicadas. Não tomamos sozinhos decisões importantes. Tu estás lá, dando força, infundindo coragem, renovando o ânimo. Espírito Santo, há pessoas que estão enfrentando processos de adoção complexos, burocracias que se arrastam por anos, a ansiedade de não saber se será aprovado, o medo de ser rejeitado como candidato, a expectativa de finalmente formar família. Te pedimos força para perseverar na burocracia, coragem para abrir o coração para a criança que precisa de lar, ânimo para acreditar que a espera vale a pena. Senhor, há pessoas que descobriram que têm filhos que não conheciam, pais que foram privados de acompanhar o crescimento dos filhos, o choque de descobrir paternidade ou maternidade tardia, o medo de não ser aceito pelo filho, a culpa de não ter estado presente. Te pedimos força para lidar com a descoberta, coragem para buscar relacionamento com o filho, ânimo para construir vínculo mesmo com o tempo perdido. Para aqueles que estão enfrentando acidentes que mudaram suas vidas, Senhor, pessoas que ficaram com limitações físicas permanentes, que perderam movimentos, sentidos, capacidades, o luto pela vida que tinham antes, o medo de ser fardo para a família, a depressão pós-trauma que consome. Te pedimos força para aceitar nova realidade, coragem para buscar reabilitação, ânimo para descobrir novas possibilidades. Pai, há pessoas que estão passando por cirurgias de alto risco, procedimentos que podem salvar ou matar, a ansiedade dos dias antes da operação, o medo de não acordar da anestesia, a preocupação da família que espera. Te pedimos força para enfrentar a cirurgia com fé, coragem para confiar na equipe médica, ânimo para acreditar em recuperação completa. Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Esta é nossa declaração de guerra contra o medo, Senhor. Nossa proclamação de vitória sobre a fraqueza, nossa confissão de fé sobre a força que vem de Ti. Senhor, há pessoas que estão enfrentando calúnias que destroem reputações,
mentiras espalhadas por inimigos, difamação que afeta trabalho e relacionamentos, a injustiça de ser acusado falsamente, a raiva de não poder se defender adequadamente. Te pedimos força para não revidar com as mesmas armas, coragem para confiar que a verdade prevalecerá, ânimo para manter integridade mesmo sob ataque. Para aqueles que enfrentam problemas de aprendizagem, Senhor, adultos que descobriram tardiamente que têm dislexia, TDAH ou outras condições. A frustração de uma vida inteira se sentindo burro, o medo de não conseguir acompanhar outros, a vergonha de precisar de métodos especiais. Te pedimos força para aceitar as limitações, coragem para buscar métodos adaptativos, ânimo para descobrir formas únicas de aprender. Espírito Santo, há pessoas que estão enfrentando perseguição obsessiva, ex-parceiros que não aceitam o fim do relacionamento, pessoas que desenvolveram obsessão doentia, o medo constante de ser seguido, a sensação de não ter privacidade. Te pedimos força para não viver em pânico, coragem para denunciar e buscar proteção legal, ânimo para acreditar que a perseguição terá fim. Senhor, há pessoas que descobriram a adoção tardiamente, que viveram anos sem saber que foram adotadas. O choque de descobrir que pais não são biológicos, a confusão de identidade que isso gera, o medo de confrontar os pais adotivos. Te pedimos força para processar a descoberta, coragem para buscar respostas sem magoar quem os criou, ânimo para valorizar o amor recebido, independente de sangue. Para aqueles que estão enfrentando falência empresarial, Senhor, empreendedores que viram sonhos virarem pesadelo, dívidas que superaram capacidade de pagamento, funcionários que precisam ser demitidos, a vergonha de não conseguir honrar compromissos. Te pedimos força para tomar decisões difíceis, coragem para recomeçar do zero, ânimo para ver o fracasso como aprendizado, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Pai, isso significa que não há lugar onde chegamos primeiro que ti. Tu já estás no hospital antes de chegarmos lá. Tu já estás no tribunal antes da audiência. Tu já estás no novo emprego antes do primeiro dia. Tu vais adiante, preparando o caminho, e também vens conosco dando força. Senhor, há pessoas que estão enfrentando problemas de identidade de gênero, que sentem que nasceram no corpo errado, a confusão interna que isso gera, o medo de não ser aceito pela família, a pressão social de se encaixar em padrões. Te pedimos força para lidar com questões complexas de identidade, coragem para buscar ajuda profissional adequada, ânimo para encontrar aceitação e amor verdadeiro. Para aqueles que enfrentam problemas de autoestima após abuso sexual, Senhor, pessoas que carregam trauma de violência sexual, a vergonha que não deveria existir, o medo de intimidade, a sensação de estar sujo para sempre. Te pedimos força para buscar terapia especializada, coragem para denunciar quando apropriado, ânimo para acreditar que podem ser curados e amados. Espírito Santo, há pessoas que estão enfrentando perda de memória precoce, jovens com problemas neurológicos que afetam a cognição, o medo de desenvolver demência cedo, a frustração de não conseguir lembrar coisas simples. Te pedimos força para aceitar limitações sem desespero, coragem para buscar tratamento, ânimo para aproveitar cada momento de lucidez. Senhor, há pessoas que descobriram que filhos têm deficiências graves, pais que sonhavam com filhos perfeitos e receberam filhos especiais. O luto pelos sonhos que precisaram ser modificados, o medo de não saber como cuidar adequadamente. Te pedimos força para amar incondicionalmente, coragem para buscar recursos e tratamentos, ânimo para ver beleza na diferença. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes.
Senhor, quando lembramos que é Tu quem nos ordena ter força e coragem, nossa perspectiva muda. Não é autoajuda humana, não é pensamento positivo, é capacitação divina, é fortalecimento sobrenatural, é coragem que vem do próprio Deus. Pai, há pessoas que estão enfrentando problemas de obesidade mórbida, que chegaram a peso que ameaça a vida, a vergonha de não conseguir controlar sozinho, o medo de cirurgia bariátrica, a depressão que piora o problema alimentar. Te pedimos força para tomar decisões radicais sobre saúde, coragem para buscar ajuda médica e psicológica, ânimo para acreditar em transformação possível. Senhor, há pessoas que estão enfrentando problemas de vício em jogos, que perderam dinheiro, casa, família por causa do jogo, a vergonha de não conseguir parar, o medo de nunca conseguir quitar as dívidas, a solidão de ter perdido todos os relacionamentos. Te pedimos força para admitir o vício, coragem para buscar grupos de apoio, ânimo para acreditar em libertação completa, para aqueles que enfrentam problemas de fertilização in vitro mal sucedida, Senhor, casais que tentaram várias vezes e não conseguiram, o desgaste emocional e financeiro dos tratamentos, a pergunta se devem continuar tentando, a pressão do tempo que passa. Te pedimos força para tomar decisões sábias sobre continuar, coragem para considerar outras alternativas, ânimo para não deixar que isso destrua o casamento. Senhor, há pessoas que estão enfrentando problemas de Alzheimer precoce, que começaram a perder a memória ainda jovens, o medo de esquecer família e amigos, a ansiedade sobre perder a autonomia, a preocupação sobre quem vai cuidar deles. Te pedimos força para aproveitar o tempo de lucidez, coragem para fazer planos para o futuro, ânimo para viver o presente intensamente, por onde quer que andares. Pai, isso inclui caminhos que nunca imaginamos que teríamos que percorrer, hospitais que nunca pensamos que frequentaríamos, tribunais que nunca imaginamos que pisaríamos, lugares difíceis onde a vida nos leva. Tu estás lá também. Tu nos acompanhas pelos vales mais sombrios. Senhor, há pessoas que estão enfrentando sequestro relâmpago ou tentativas, que viveram momentos de terror absoluto, o trauma de ter a vida ameaçada, o medo de sair de casa novamente, a paranoia de estar sendo seguido. Te pedimos força para não viver em pânico constante, coragem para buscar ajuda psicológica, ânimo para reconstruir a sensação de segurança. Para aqueles que enfrentam problemas de toque, transtorno obsessivo-compulsivo, Senhor, pessoas presas em rituais mentais e físicos, a vergonha de comportamentos que sabem ser irracionais, o medo de que outros descubram suas manias, a exaustão de lutar contra a própria mente. Te pedimos força para buscar tratamento especializado, coragem para expor pensamentos obsessivos, ânimo para acreditar em controle dos sintomas. Espírito Santo, há pessoas que estão enfrentando problemas de borderline ou outros transtornos de personalidade, relacionamentos que se destroem por causa dos sintomas, a sensação de estar enlouquecendo, o medo de ser abandonado por todos. Te pedimos força para aceitar a necessidade de tratamento contínuo, coragem para trabalhar questões profundas de personalidade, ânimo para acreditar em estabilização emocional. Senhor, há pessoas que estão enfrentando perda de voz permanente, cantores que não podem mais cantar, professores que perderam o instrumento de trabalho, a depressão de perder a forma de expressão, o medo de não conseguir mais se comunicar adequadamente. Te pedimos força para aceitar a nova realidade, coragem para encontrar outras formas de expressão, ânimo para descobrir talentos escondidos. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Esta promessa é nossa certidão de coragem, Senhor.
nosso documento que prova que não precisamos ter medo, nossa garantia de que nunca estamos sozinhos nas batalhas da vida. Pai, há pessoas que estão enfrentando síndrome do pânico em locais públicos, que desenvolveram fobia severa, o medo de sair de casa e ter crise, a limitação de não conseguir trabalhar, estudar, se relacionar. Te pedimos força para enfrentar gradualmente os medos, coragem para buscar terapia comportamental, ânimo para acreditar em recuperação da liberdade de ir e vir. Senhor, há pessoas que estão enfrentando problemas de disforia de gênero em crianças, pais que não sabem como lidar com filhos que se identificam com o gênero oposto, o medo de tomar decisões erradas, a pressão de grupos com opiniões extremas. Te pedimos força para buscar orientação profissional adequada, coragem para amar o filho incondicionalmente, ânimo para encontrar caminho de aceitação e saúde. Para aqueles que enfrentam problemas de mutismo seletivo, Senhor, pessoas que não conseguem falar em certas situações, a frustração de ter voz, mas não conseguir usá-la, o medo de ser julgado como rude ou arrogante, a ansiedade social extrema que paralisa. Te pedimos força para buscar terapia especializada, coragem para enfrentar situações sociais gradualmente, ânimo para acreditar em superação das barreiras comunicativas. Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Senhor, queremos fazer desta declaração nossa confissão diária, nossa oração matinal, nossa lembrança constante, não apenas quando enfrentamos crises, mas todos os dias, porque todos os dias precisamos de força, coragem e ânimo renovados. Espírito Santo, queremos sair desta oração transformados, não apenas inspirados temporariamente, mas verdadeiramente fortalecidos. Que nossa postura corporal mude, porque nossa postura espiritual mudou. Que nossa voz ganhe firmeza, porque nossa fé ganhou solidez. Que nossos passos se tornem decididos, porque nossa confiança em Ti se tornou inabalável. Senhor, que esta força e coragem que recebemos não sejam apenas para nosso benefício, que possamos ser fonte de encorajamento para outros que estão fracos. Que nossa coragem inspire coragem em quem está com medo. Que nosso ânimo contagie quem está desanimado. Que sejamos instrumentos Teus para fortalecer os fracos. Pai, quando sairmos desta oração e enfrentarmos as primeiras dificuldades do dia, que lembremos imediatamente desta palavra. Que nossa reação automática seja: o Senhor meu Deus está comigo. Que nossa resposta instintiva seja buscar força em Ti, ao invés de desespero. Que nossa primeira atitude seja coragem, ao invés de medo. Que possamos testemunhar da Tua fidelidade em nos fortalecer. Que quando outros perguntarem de onde vem nossa força, possamos apontar para Ti. Que nossa vida seja a evidência viva de que Tu dás força ao cansado e coragem ao medroso. Que sejamos propaganda ambulante do Teu poder transformador. Obrigado, Senhor, porque Tu não apenas nos ordenas ter força e coragem, mas Tu nos capacitas para isso. Obrigado porque Tua presença conosco não é promessa futura, mas realidade presente. Obrigado porque podemos enfrentar qualquer desafio, sabendo que não estamos sozinhos. Tu és nosso Deus, nossa força, nossa coragem, nosso ânimo. Em nome de Jesus, o leão da tribo de Judá. Amém. Se esta oração fortaleceu sua coragem e renovou suas forças, escreva "Sou forte e corajoso" nos comentários e compartilhe com alguém que também precisa de força divina. Curta este vídeo, inscreva-se no canal Luz das Escrituras e ative o sininho para receber mais orações que capacitam e fortalecem vidas. Que a força do Senhor seja sua força hoje e sempre. Até a próxima oração, que Deus te faça forte e corajoso.